Vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Aparece a prova primeiro, mas a gente vai olhar os resultados. Espera lá. Ctrl L. Então, assim, já está aparecendo aí para vocês. Esse aqui é o resultado geral, tá? Então, dos 4 nonos anos, como foi o desempenho, né, das 4 turmas nas questões de geografia, tá? Se vocês observarem bem, com exceção dessa habilidade aqui, é uma habilidade do nono ano, a habilidade 09 do nono ano, que a média aí das 4 turmas ficou em 26%, né, de acerto. Todas as outras questões, vocês tiveram mais de 50% de acerto, né? Então, assim, teve uma... De maneira geral, vocês conseguiram ir bem, né? Principalmente pensando que é a primeira vez que a gente tem uma AP de geografia, né? Vocês nunca fizeram a AP dessa disciplina. Então, eu até fiquei contente com os resultados. Uma coisa que eu quero que vocês entendam também é que, assim, na prova, vocês tinham 13 questões, porém, nessas 13 questões estavam sendo avaliadas apenas 10 habilidades, tá? E dentro dessas habilidades, não tem só a habilidade do nono ano, ó, se vocês olharem, tem habilidade, tem 1, 2, 3, opa, peraí que eu fiz coisa errada, 1, 2, 3... 3 habilidades do... 3 habilidades do 7º ano, 2 habilidades do 8º ano e as outras habilidades do 9º. Por quê? A gente tem aquela ideia, né, que a gente tem alguns conhecimentos que a gente vai construindo, né, através dos anos aí escolares. Então, para trazer algum assunto agora do 9º ano, a gente precisa revisitar ideias que vocês aprenderam lá no 7º, lá no 8º. Então, por isso que na estrutura da prova tem habilidades não só do 9º ano, mas de anos anteriores também, tá? E assim, a questão do 9º ano tem das habilidades do 9º ano tem 2 coisas. Quando a AP foi aplicada, a gente não tinha trabalhado todas as habilidades ainda previstas. Então, até eu acredito que pode ser uma justificativa para o desempenho não ter sido tão bom nessa habilidade, né? É uma ideia. Ao mesmo tempo que a gente teve outra habilidade do 9º ano, que foi a habilidade que, de maneira geral, todo mundo acertou, né? Deu 84% de acerto. Então, assim, essa variação é uma variação muito tranquila, é esperado que esse tipo de coisa aconteça, né? Então, isso aqui no geral. Eu vou mostrar para vocês a situação da sala de vocês. Então, primeiro, eu vou mostrar aqui o seguinte... A participação, então, assim, dos alunos do 9º ano A, né, de todos os alunos que estão na lista, 78% de vocês realizaram a AP. Esse número não é um número ruim, porém, a gente precisa melhorar esse número para as próximas AAPs. E para isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar aí um incentivo, né? Então, para a próxima AP, que eu já comentei com vocês que vai ser agora no finzinho de junho, começo de julho, vocês vão fazer... na disciplina de geografia, eu vou oferecer 1 ponto na nota do aluno, né? Então, 1 ponto na média do aluno que fizer a AP, tá? Então, todo mundo que fizer a AP, entregar direitinho, bonitinho, vai ter 1 ponto na média de geografia. Tá bom? Aí eu espero que isso seja uma coisa bacana e que animem vocês a participar. O próximo dado é a questão da porcentagem de acertos. Então, desses 78% dos alunos que fizeram a prova, 65% aqui de vocês conseguiram acertar a maior parte das questões. Isso também é uma coisa bem bacana. E aí, gente, de novo, né, uma coisa que eu retomo, vocês já são alunos do 9º ano, vocês já se depararam, né, com essa nomenclatura. Vocês sabem, principalmente na ideia do nivelamento, que tem um agrupamento de acordo com aquilo que
o aluno sabe e o que o aluno não sabe. Então, faz uma coisa parecida aqui em relação aos acertos. Então, no nono A, 7% dos alunos tiveram um desempenho muito baixo. Uma galera que foi, assim, um pouco mais mal. 21% teve um desempenho baixo, 25% ficou ali na média, e 46% de vocês teve um desempenho alto na prova de geografia. Então, assim, quase metade da turma foi bem, de maneira geral, né? E isso é uma coisa muito legal, muito positiva. E, assim, espero que para a próxima prova esses números sejam ainda melhores. Aqui, pessoal, é o acerto de vocês por habilidade, tá? Então, no caso do nono ano, a habilidade que vocês mais acertaram foi uma habilidade do sétimo ano aqui, ó, 86%. E, como a gente já tinha comentado, a habilidade do 09 do nono ano foi a que teve o menor índice aí de acerto, 25% somente. Para essa habilidade, e aí eu vou selecionar também aí, depois a segunda mais baixa, são também duas do nono ano, que ficaram em 54%, a gente vai retomar na semana de estudos intensivos essa habilidade que ficou mais abaixo, tá? Então, para a gente tentar entender aí o que não ficou tão claro, e que acabou aí causando, né, esse desempenho mais baixo nessa habilidade, tá bom? Gente, a respeito aqui das informações, dos gráficos, alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não ficou muito clara? Eu fiquei abaixo da média, na média, ou eu fiquei alto? Então, deixa eu explicar para vocês. Eu, né, como professora, eu não tenho resultado individual. Eu não sei de vocês como que vocês foram, entendeu? Tinham me comunicado que vocês teriam acesso de maneira individual. Então, que cada aluno poderia entrar lá na plataforma CAED e ver seu próprio resultado. Só que eu estava na outra turma agora há pouco e o pessoal tentou acessar e falaram para mim que não aparece nada para eles de resultado, tá? Então, até uma instrução que eu vou dar para a próxima AP. No dia que a gente for fazer, eu vou passar esse recado para vocês. Que todo mundo anote no caderno as respostas que estão marcando na prova. Porque na hora que a gente for fazer a correção, a gente consegue conferir, né, o que vocês acertaram e o que vocês erraram. Porque para mim, como professora, só aparece o resultado geral da turma. Eu não sei falar para vocês quais resultados cada um de vocês teve. O máximo que eu consigo, que foi, acho que eu até comentei aqui, é o número de acertos. Mas eu não sei qual questão você acertou, qual questão você errou. O número de acerto eu até comentei, que tem 4 alunos aqui que tiveram 12 acertos, né? Então, das 13 questões, acertaram 12. Então, essa galera com certeza está lá no desempenho alto, né? Porque acertou quase todas as questões. Então, assim, depois vocês deem uma olhada lá na plataforma CAED, ver se aparecem os resultados para vocês individualmente. Estou dividindo aqui que na outra turma ainda não aparece, mas de repente, né, é questão da diferença mesmo de uma sala para outra. Então, vocês dão uma olhada. E para a próxima, a gente vai fazer esse combinado de vocês anotarem no caderno as respostas que vocês puseram para a gente poder fazer a correção depois. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos continuar. Primeira pergunta. Desculpa, eu não sei. Deixa eu ver aqui. O Thalisson tá aí? Tô. Thalisson, você quer retomar aquela discussão? Você tem alguma coisa que ainda ficou meio no ar a respeito lá dos climas? Ou a gente pode dar sequência? Pode dar sequência. Então tá bom. Qualquer coisa, depois, se você quiser, me chama no particular que a gente conversa mais, tá? Bom, a próxima questão de geografia é a questão 13. Essa questão aqui, eu vou fazer um parênteses. Esse assunto, pessoal,
das civilizações segundo Samuel Huntington, ele é previsto para ser trabalhado na terceira série do ensino médio. Então, assim, eu achei estranho isso aparecer para vocês. De verdade, não estava esperando esse tipo de questão. Porque, como eu disse, é uma coisa que vocês vão veriam, né, no ensino médio. Mas, ao mesmo tempo, o tipo de pergunta que ele faz dá para a gente tentar responder a partir do mapa. Então, assim, o Samuel Huntington é um professor estudioso aí de civilizações, e ele tem uma teoria, né, que é a teoria do choque de civilizações, que as disputas entre países não seriam mais motivadas por questões territoriais, mas sim por questões religiosas e culturais. A gente já conversou aqui, né, que nem agora mesmo terminamos de falar da Índia, a gente viu que existem disputas por território, sim. Então, essa teoria dele já caiu, né, já é furada, porque hoje, em pleno século XXI, a gente tem disputa por território. Então, essa ideia dele aí é uma ideia equivocada, né? Mesmo porque, tudo bem, vocês podem falar, mas, professora, lá tem um componente religioso que fomenta, por exemplo, lá na região da Caxemira, tem um componente religioso que fomenta a disputa? Tem, a gente não ignora isso. Mas, no fim das contas, a disputa é por território. Eles querem se tornar um país independente, tá? Bom, isso dito, vocês vão dar uma olhada aqui na legenda, né? A legenda está colocada aqui, né? Ocidental, cristã ortodoxa, islâmica, africana, latino-americana, chinesa, hinduísta, budista e japonesa. É interessante porque, assim, alguns dos nomes... Gente, vocês desculpam, tá passando um pessoal na minha rua aqui, meus cachorros ficam doidos. O que acontece? Aqui, nesses nomes que estão na legenda, dá para a gente falar que eles escolheram um aspecto só para delimitar o que são as civilizações? Vocês entenderam minha pergunta? Não. Pode não, professor. Ó, vamos de novo. Olhando esses nomes que ele está na legenda, certo? Dá para falar que ele usou o mesmo critério para separar as civilizações? Ou vocês conseguem identificar alguma característica que ele escolheu para agrupar alguma civilização? Não. Então, eu vou dar uma força para vocês. Ó, cristã, islâmica, hinduísta, budista. O que é isso? Religiões. Religiões. Então, alguns povos, algumas civilizações, ele organizou a partir da perspectiva religiosa, certo? Sim. Ele usou isso. Só que as outras, ó, ocidental, Latino. africana, latino-americana, chinesa, japonesa, isso não é as características religiosas. Tá muito mais... economia. Tá muito mais ligada pela localidade, né, pelo território, e alguns aspectos a gente vai poder falar também da perspectiva econômica. Ela vai entrar, assim, em algum momento, tá? Então, assim, a gente já nota que ele não usa o mesmo critério para organizar Gente, dá licença, só um minutinho, só um pouquinho, por favor. Desculpa, pessoal, voltando aqui.
Então, assim, essa questão... Então, ele não usa a mesma regra. Então, a gente já começa a falar, poxa, em alguns lugares ele quis destacar o aspecto religioso, em outros ele não fez isso. Então, vamos dar uma olhada, né? As regiões aí, como ele classifica. A ocidental, vamos ver quem são os países, né? Ó, Estados Unidos, Canadá, os países da Europa, né? A gente vê aqui uma parte, ó, não, aqui já é diferente, perdão. Então, ó, Estados Unidos, Canadá, a Europa e a Austrália. A Austrália também é considerada Ocidente, certo? Cristã ortodoxa. É praticamente aqui a Rússia, né? E uma parte aqui dos países do leste europeu. A islâmica. Veja que a islâmica é, assim, uma boa parte aqui do território do continente africano e uma parte aqui, né, que pega também o que a gente chama de Oriente Médio, né, Irã, Iraque, Palestina. Ô, professora. Oi? O que é cristã ortodoxa? A igreja ortodoxa, ela é uma igreja que é baseada no cristianismo. Mas assim como acontece, por exemplo, ó, a gente tem, né, a igreja católica, a gente tem a igreja protestante, né, e as derivações aí as denominações evangélicas, né? Então, a igreja ortodoxa, ela é uma igreja baseada no cristianismo, mas que acaba se diferenciando por alguns rituais e alguns dogmas, tá? Então, assim, como a gente tem a diferença da igreja católica para a evangélica, a gente também tem a igreja ortodoxa. E aí, dentro do cristianismo, também tem a igreja anglicana, que é uma outra denominação dentro também da igreja, dentro do cristianismo. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Depois aqui tem o que eles chamam de africano, e aí é interessante a gente pensar que uma parte da África é considerada civilização africana, a outra é uma civilização islâmica. Dentro do mesmo continente, ele separa duas coisas, né? A latino-americana, que a gente meio que se identifica, né? Que está falando da gente. A chinesa, né? A China está aqui. A hinduísta. Nossa, essa legendinha aqui tá difícil, hein? Hinduísta. Porque tá estranho aqui, ó, a Índia, porque a gente viu, os hindus, em sua maioria, estão lá na Índia. Mas tá com uma legenda diferente aqui. Não entendi essa parte, gente, do mapa. A budista, né, que entra, né, dos países aqui também, entre a China e a Índia, aqui em cima não, aqui ao norte a Mongólia, e a japonesa, né? Então, é o Japão. É interessante que ele pega um país sozinho para chamar de civilização, né? Então, ele deu essa espacializada para a gente tentar entender. E é interessante, eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que ele considera ocidental aqui, né? Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália. O que esses países têm em comum? São países evoluídos? Evoluído, será que é a palavra? Primeiro mundo? Lembra que eu já expliquei que não existe mais primeiro mundo. Oi, Emanuel. Países ocidentais com grandes Desenvolvidos. Desculpa, Melissa, você falou em cima da fala do Emanuel, eu só queria entender, Emanuel, desculpa, você pode repetir mais uma vez? Com desenvolvimento grande econômico? Isso. Todos esses países são países desenvolvidos, e aí, do ponto de vista econômico, super desenvolvidos, né? Então, são os países que a gente considera países ricos, certo? Então, isso também é uma coisa importante para a gente pensar. Vamos lá.
conversamos um pouquinho, vamos dar uma olhada agora nessa questão, né? Nesse mapa, são considerados países ocidentais aqueles que A. Apresentam semelhanças socioeconômicas. B. Encontram-se posicionados em região intertropical. C. Foram colonizados por nações pertencentes à Europa. D. Localizam-se ao oeste do meridiano de Greenwich. E aí, quem que é país ocidental, segundo o mapa do Huntington? Sabe o que é mais legal? Vocês acabaram de responder para mim. Eu não entendi a pergunta, professora, eu nem escutei. Então, vou ler de novo. Vamos lá. Nesse mapa, são considerados países ocidentais aqueles que, letra A, apresentam semelhanças socioeconômicas. B, encontram-se posicionados em região intertropical. C, foram colonizados por nações pertencentes à Europa. D, localizam-se a oeste do meridiano de Greenwich. Apresentam semelhanças econômicas? Letra A, né, pessoal? A gente acabou de falar que o que eles têm em comum é que eles são países desenvolvidos, né, que têm suas economias robustas. Então, a letra A, apresentam semelhanças socioeconômicas. Beleza? Tudo bem aqui? Então, vamos para a questão 14. A questão 14 é uma dessas que eu falei para vocês que a gente não tinha conversado quando vocês fizeram a prova ainda. Porque mesmo porque a gente não conversou até agora, né? Eu tenho que falar de tigres asiáticos para vocês ainda. A gente está falando de China e Índia, o próximo assunto são os tigres. Então, essa aqui eu entendo quem não conseguiu acertar por isso, porque a gente não tinha conversado, tá bom? Então, vamos lá, ó. Leia o texto abaixo. Tigres asiáticos. O termo tigres asiáticos se refere a 4 países da Ásia: Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, que a partir da década de 1970 alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico. Foram vários fatores responsáveis pelo desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos. Implantou-se nesses países um modelo industrial caracterizado como IOE, Industrialização Orientada para Exportação. Esse modelo econômico é fundamentalmente exportador. Isso quer dizer o quê, né? Vamos fazer uma pausa. Fundamentalmente exportador. Que o que ele produz não é para o consumo próprio, ele produz já para atender o mercado de outros países. Então, a produção ela é pensada porque ela vai ser vendida para o mundo, certo? Não é para ficar só dentro ali dos países produtores. Dessa forma, sua produção é diversificada e voltada para o mercado de países desenvolvidos. Então, também tem aquilo. É qualquer país? Não. Eles estão direcionando a produção para os países que têm dinheiro para consumir aquilo que eles produzem. Né? Ó, né? Usar a cabeça. Tem que vender para quem tem dinheiro para comprar. No entanto, o consumo interno não é incentivado, uma vez que os impostos inseridos nos produtos são elevados. Então, assim, eles pensam em vender para outros países, mas não existe uma preocupação para atender o mercado interno. Então, eles estão preocupados se a pessoa que trabalhou ali para produzir aquilo vai conseguir comprar aquele produto. Porque o objetivo, né, o cliente não é o trabalhador, né, desses países. O cliente vai ser sempre alguém que está vivendo num país diferente, necessariamente um país desenvolvido. Os tigres asiáticos, com exceção da Coreia do Sul, adotaram uma política de incentivos para atrair as indústrias transnacionais. Foram criadas zonas de processamento de exportações, as ZPE, com doações de terrenos e isenção de impostos pelo Estado. O modelo sul-coreano se baseou na instalação de chaebols, que se caracteriza por redes de empresas com fortes laços familiares.
Somente na década de 70 começaram a instalar transnacionais na Coreia do Sul. Entretanto, essas são associadas a empresas do país. Então, como a gente ainda vai estudar, que eu já comentei com vocês, a Coreia do Sul é um caso muito interessante de sucesso, porque, diferente dos outros 3 tigres, a Coreia do Sul ela pegou um caminho de incentivo e tem muito forte a presença do Estado. Então, o Estado sul-coreano, ele tem os setores estratégicos para investir, inclusive na indústria cultural, né? A própria ideia do K-pop, ele é um setor que é considerado um setor de negócio, um setor econômico na Coreia do Sul, e tem muito investimento. E esse investimento gera muita riqueza para o país. Então, a Coreia do Sul, ela funciona um pouquinho diferente dos outros. Mas, essencialmente, a ideia do que é produzido ali é para atender mercados internacionais. Bom, até aí é uma coisa interessante, porque a gente fala que, por exemplo, a gente estava falando do Brasil, falando da produção agrícola, por exemplo, que ela é focada para atender o mercado internacional. Mas qual que é a diferença? Os tigres asiáticos, eles estão vendendo produtos industrializados e produtos que carregam uma carga tecnológica considerável. Então, é aquela pergunta clássica. Gente, o que custa mais, né? O que vocês acham que vai dar mais dinheiro na hora de vender? 1 quilo de soja ou, sei lá, um microprocessador Pentium 20, sei lá eu. O microprocessador, pois ele é mais caro ainda. E é mais tecnológico. Exatamente, ele é mais caro, o processo produtivo é diferente, a tecnologia empregada para fazer aquilo. Então, a diferença dos tigres para o Brasil é essencialmente o quê? Que eles trabalham com alta tecnologia e com a produção dessa tecnologia. E logo, o sucesso econômico deles acaba sendo maior que o nosso por isso, né? Pelo produto que é exportado. Então, também aqui a título da gente fazer um comparativo. Esse texto aqui foi tirado lá do Mundo Educação, agora dia 25 de fevereiro de 2021. Então, de acordo com o texto, o desenvolvimento industrial dos tigres asiáticos teve como característica a adoção de políticas típicas de nações socialistas, B, o investimento voltado para a produção de commodities. A gente acabou de falar aqui, qual que é a diferença deles para o Brasil? A economia. Não, mas do que eles produzem. Qual que é a diferença? O material que eles estão vendendo. Que um é alimento e o outro é um acessório tecnológico. Mais caro, com mais desenvolvimento. Exatamente. Commodity, pessoal, é produto agrícola, tá? Então, o que é commodity? É açúcar, é soja, é a própria cana-de-açúcar, café. Então, quando você fala de commodity, você está falando de produto agrícola. Então, nesse caso aqui, eles não estão produzindo commodity. C, uma elevada dependência do capital internacional. D, uma pequena intervenção estatal na economia. E aí? O que vocês acham que é essa? A D? A D? O texto aqui, apesar que eu falei para vocês a respeito da Coreia do Sul, mas o texto ele não menciona intervenção estatal. Essa aqui tá um pouquinho mais difícil, né? Peraí, deixa eu pegar uma coisa aqui. Abrir um arquivo. Ó, vamos olhar os problemas. Bom, a gente já eliminou a letra B, certo? Não pode ser a B. Essa questão, a questão 14. Vamos lá. Não pode ser a B porque não é commodity.
Vamos olhar a adoção de políticas típicas de nações socialistas. Esses países são socialistas, gente? Não. Não. Então, gente, a gente pode jogar fora a letra A também. Vamos para C. Uma elevada dependência do capital internacional. Capital aqui nessa afirmação é o quê? O país. Ou os chifres brancos. Não. Capital que tem a ver com a palavra capitalismo. Que capital é esse aqui? Tigres. Não. Capital, pessoal. O capital. Gente, qual que é o objetivo do capitalismo? Economia. No socialismo também tem economia. Mas a maneira como o capitalismo funciona, qual que é o objetivo final? É a centralização do poder? Da economia? Não. Não é centralização do poder. Gente, o objetivo final do capitalismo é o lucro. Eu produzo e vendo alguma coisa para poder ter lucro. E a partir do lucro, eu aumentar a minha fortuna, certo? Então, capital, aqui, ó, uma elevada dependência do capital internacional, esse capital aqui é dinheiro, tá? Então, assim, ele está falando aqui, uma elevada dependência do capital internacional. Ele está falando o quê? Que ele depende de dinheiro que vem de outros países, certo? Isso aqui se encaixa? Tecnicamente, sim, pois eles venderam pelas vendas internacionais que eles vendem de todos os outros países. Perfeito, isso mesmo. Então, eles dependem do capital internacional porque o mercado consumidor deles são os outros países. Fechou. A alternativa correta é a letra C aí de elevada dependência do capital internacional. A D não pode ser por isso, porque o texto não fala que o Estado interfere na economia. Então, a gente eliminando aí, a única resposta possível para a questão 14 é a letra C. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu ou alguém tem alguma dúvida aqui? Então, vamos ver se a gente consegue. Ai, de mapa demora mais. Deixa eu ver se tem outra. A gente pula de mapa e volta na aula, na próxima aula. Então, ó, deixa eu ver. A gente fez a 13, fez a 14, pulamos a 15. Vamos fazer a 18. Porque geralmente as de mapa a gente gasta mais tempo. Como a gente já está chegando no fim da aula, eu preferia que a gente pular e na próxima aula a gente retoma dela. Então, tem aqui, né? Leia o texto abaixo. Colonização do Brasil. A colonização do Brasil teve como principal característica a exploração de riquezas naturais, sem a preocupação em desenvolver e beneficiar a terra explorada. Tá certa essa afirmação? Vocês entenderam essa primeira frase? Não. Vamos lá, gente, ó. A colonização do Brasil teve como principal característica, então, o que era comum no processo da colonização, a exploração de riquezas naturais. Riqueza natural, o que é? Os minerais, as plantas, As coisas naturais do. Aquilo que já estava ali pela natureza. Então, ó, os minerais, as plantas. Se a gente pensar na colonização do Brasil, qual foi a primeira planta que eles exploraram? Pau-brasil. Então, carregando riqueza, certo? Sem a preocupação em desenvolver e beneficiar a terra explorada. No primeiro momento, os portugueses estavam com a intenção de ficar por aqui? Não. Eles só Eles vinham e faziam o quê? desse país.
Eles só queriam as riquezas, não se importavam com o resto. Exatamente. Vinha, pegava o que era interessante para eles e levava embora de volta para a Europa. Essa era a relação. As riquezas aqui encontradas, tanto minerais como vegetais, eram levadas à Europa por meio dos navios portugueses, onde iriam financiar os mais variados acontecimentos, desde o luxo da corte portuguesa até a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, assim, ele está falando de um período aí de quase 300 anos. Não, quase 200 anos, perdão. Né? Porque chegaram aqui no final do século XV para o início dos XVI, e a Revolução Industrial acontece no século XVIII. Então, tudo que eles carregaram daqui, né, que eles saquearam, porque não tem outro nome, eles roubaram mesmo, vieram aqui, pegaram o que a gente tinha de bom e levaram embora, eles, né, financiaram a boa vida dos nobres portugueses, né, e tudo, e ainda chegou a participar lá do processo da Revolução Industrial. Esse dinheiro chegou a fomentar até isso. A extração que interessavam aos comerciantes portugueses era feita de forma predatória. O que é predar alguma coisa, pessoal? O que é ser um predador? Ser, como pode dizer, a base da cadeia alimentar ou ser o mais econômico, vou dizer, naquela época. Então, o predador, geralmente, quando a gente pensa em cadeia alimentar, o predador geralmente é aquele animal que vai se alimentar de outro animal, certo? Está na maior parte da cadeia, ou o mais poderoso. Então, o predador, ele faz um comparativo aqui, que a maneira como os portugueses tiravam as riquezas daqui era como um predador. Eles vinham, faziam a limpa e levavam embora. Sem qualquer preocupação com preservação das matas, do solo, das águas, da fauna e dos primeiros habitantes da região. Então, eles vinham, carregavam, não estavam nem aí com nada, levavam embora. O povo que estava aqui que se lascasse, certo? Então, não tinha um cuidado, não tinha uma preocupação. Com base nesse texto, o processo de colonização brasileira pelos portugueses promoveu no Brasil um atraso no seu crescimento socioeconômico, B, um aumento na sua capacidade militar de combate. O texto fala alguma coisa de militar? Não. A gente já pode jogar essa fora, né? C, uma maior integração econômica a nível internacional? Sim. Sim? Vamos pensar. Eu acho que não. Eu também acho que não, porque, assim, integração econômica é a gente estreitar laços. O que tinha aqui era saque, né? Era roubo. Então, tipo, eles vinham, catavam e levavam embora. Não tinha uma relação. Era uma relação de explorador e explorado. Essa era uma relação possível, né? Não uma integração econômica. D, uma redução das desigualdades socioespaciais existentes. Tinha redução de desigualdade? Não. Não, porque fala aqui que ele não estava preocupado com quem morava aqui. Então, tô nem aí com nada. Vocês viram, né, que eu acabei pulando né? Eu não comentei. Não, a senhora falou. Então, a resposta possível aqui, gente, é a letra A. Porque tudo isso, essa postura de ir lá, pegar a riqueza, levar embora, sem se preocupar com nada, isso resultou num atraso do crescimento econômico brasileiro, do crescimento socioeconômico. A gente demorou para se formar como sociedade e se estabelecer como uma economia importante, graças a esse período em que a gente foi explorado como colônia. Tudo bem? Faz sentido isso, gente? Sim. Né? Se tem alguém que só está tirando o que tem de bom de bom de mim e não está me dando nada em troca, então quer dizer que eu tô sendo predado, né? A ideia lá de ser algum predador tomando conta, né? E tomando posse daquilo que é meu. Tudo bem? Bom, são 10h52, eu nem acredito que eu não vou extrapolar o tempo com vocês hoje. Que milagre! A gente vai parar, então, na questão 18, a gente vai retomar a 15 na próxima aula, tá?
vou interromper a gravação para fazer a chamada e a gente encerrar por hoje, tá bom? Lembrando aí, né, que eu ainda estou aguardando as atividades de quem ainda não enviou, né? Então,